Olá! Olha, nós aqui de novo para mais um podcast Curados para Curar, Empreender com Propósito. E falar de Neemias é muito gostoso porque nos traz muitas lições de sabedoria e de liderança. Que líder extraordinário esse homem foi! E às vezes a gente começa a viver algumas situações na nossa vida que tá tudo na penumbra, sabe? Parece que tá tudo entulhado, tá tudo bagunçado. Mas aí a gente convida o Senhor para vir para a nossa situação e Ele vai e faz a limpeza. E foi isso que Deus começou a fazer aqui em Jerusalém. Aquela Jerusalém tão famosa, mas ela estava envergonhada, porque os seus muros estavam derrubados, os seus portões estavam quebrados, ela perdeu a segurança. Porque antigamente, você sabia que as cidades, elas faziam em volta delas muros e portões para fechar, para preservar a cidade. E aquela cidade, ela não tinha muros, ela não tinha portões, ela estava desonrada, ela estava derrubada. E o que me chama mais atenção é que quanta gente nasceu com Jerusalém destruída e morreu vendo Jerusalém destruída. Passaram algumas gerações, até que lá em Suzã, Deus levanta Neemias e coloca no coração dele aquela vontade de reconstruir aquela cidade, porque ele ficou imaginando seus antepassados ali, naquele lugar de tantos entulhos. E sabe que na nossa vida a gente faz a mesma coisa? Às vezes a gente vai pegando algumas situações e algumas vezes a gente vai entulhando, a gente vai guardando. Sabe aquele quartinho da bagunça? E às vezes quando você vai abrir a porta, parece que cai tudo em cima de você. Já aconteceu isso com você? E você fala assim, não, você vai entulhando, você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando. É quando você abre a porta, você fala, nossa, caiu tudo em cima de mim. Por quê? Vai guardando de forma desorganizada, vai escondendo. Sabe aquelas coisas que a gente não quer resolver e a gente vai jogando para baixo do tapete? Só que chega uma hora que o Senhor vem e Ele quer limpar a casa. E eu acho que esse podcast é para a gente falar sobre isso. Quando o Senhor vem e quer trazer limpeza para o nosso comércio, para aquilo que a gente está empreendendo, sabe? E no lugar onde a gente às vezes está sendo tão envergonhado, Ele quer te devolver a dignidade. Tá bom? E hoje eu tô aqui com as minhas amigas, Rubenita e Regina. E aí, meus amores? Que bom ter vocês aqui comigo. Muito bom. Eu adoro. Muito bom. E aí, Rubenita, fala um oi pro pessoal aí. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente. É uma alegria realmente participar dessa mesa e falar de Neemias, né? Que tanto nos inspira, né? Como empreendedoras, falar sobre oração, sobre fé, perseverança. E tem muita coisa boa, né? Para hoje. Sim, com certeza. Muito assunto, né? Assunto. A gente adora. É verdade. Estamos aqui, né? Eu falo que é uma riqueza, né? Isso aqui nessa mesa. E que nós vamos ser o Neemias dessa geração. Amém. Né? Amém. Que o Senhor nos use e que o Senhor faça o que ele precisa ser feito e que em nós e através de nós. Amém. 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 E é gostoso, assim, a gente lendo o livro de Neemias, como a gente conversou no capítulo passado, às vezes a pessoa está vivendo uma situação e Deus traz alguém de longe com a resposta, né? Porque a pessoa ficou acomodada naquela situação. Eu nasci, não tinha muro mesmo, não tinha portão. Então, pra gente já ficou normal aquilo, né? E às vezes Deus não quer que as coisas ruins se tornem uma coisa normal pra gente. Ele quer colocar ordem na casa, né? E hoje eu quero ler com vocês Neemias 2. Neemias em Jerusalém. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, isso aqui é um nome difícil de falar, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que você me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-lo.
Então o rei, estando presente, também a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores das Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me também uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Gente, eu acho isso aqui muito... É igual a gente. Olha, isso já aconteceu, deve ter acontecido com vocês, porque a gente é meio filha mimadinha, né? Você vai pedir uma coisa, mas você vê que a pessoa tá boa, às vezes você fala assim, já que ele tá tão bonzinho hoje, eu vou pedir algo mais. Né? E olha que coisa, gente. Como a gente estava conversando aqui antes. O rei olhar para um copeiro e falar, nossa, você tá triste. Não é? Se importar com aquilo. Quando Deus coloca a bondade dele, quando ele coloca luz numa situação, ele faz com que aquela pessoa que está lá em cima olhe para a gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano nunca vai me ajudar, fulano nunca vai olhar para mim. Mas quando Deus quer abençoar alguém, ele não adianta. Verdade. E aí ele aproveita e fala assim, nossa, Deus está nesse negócio. Não é assim? Vou aproveitar, né? Então eu já vou pedir carta, eu vou pedir madeira, eu vou pedir o material, eu vou pedir uma guarda. E é engraçado isso, né? Quando você vê assim, nossa, Deus está comigo, Deus está me abençoando, nossa. E parece que fica leve uma situação, né? Uma situação que durante tantos anos foi de humilhação, mas num momento o Senhor vai lá e tu vira uma história. Exatamente. Isso é justamente o de repente de Deus. De repente de Deus. O de repente de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nunca vi essa pessoa. E de repente todo mundo vê aquela pessoa. Mas aí o que Deus vai fazendo? Deus vai moldando a gente no secreto. E ninguém está vendo. E o Senhor está ali moldando, e o Senhor está trabalhando. E a gente está orando, e a gente está buscando. Aí quando as coisas acontecem, as pessoas que às vezes não viveram aquilo falam, nossa, olha como as coisas é fácil para ela. Mas não viu o processo, né? Aí fala que é de repente. Aí fala que é de repente. E quantos anos se passaram disso daqui, né? Muito tempo, né? Mas aí ele vai com uma bênção. E quando a gente vai para um lugar com a bênção de Deus, é leve. É diferente, é leve. De fluir, né? É de fluir. Eu falo muito isso. Às vezes, quando a gente, no nosso comércio, tem nossos funcionários, minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Todo lugar que você sair, nunca feche uma porta. Exato. Porque você não sabe se amanhã você vai precisar daquela pessoa, né? E a roda gigante não para, né? Não para, a vida gira. Eu falo que a terra é redonda. Eu falo que quando eu fui para São Paulo, na época que eu fui para São Paulo, eu passei por 3 grandes lugares lá, que eu nunca pensei nem estar lá, porque era um sonho que eu tinha de trabalhar lá, de fazer curso. E, assim, os lugares muito bom, muito top, né? E quando eu tava lá, eu não pensaria que eu ia voltar. Eu achei que era dali Pra frente. Porque eu tava satisfeita com o palácio. Porque era um lugar bom, era uma clientela boa, um lugar bonito. Aqui eu não vou precisar ter meus gastos, aqui eu só venho, só vou trabalhar, volto para casa e acabou ali. Tá bom, tô satisfeita. Só que a gente não sabe quais os planos que Deus tem, né? E aí, quando eu tive um momento ali que a pastora Inês foi até orar lá na minha casa, e ela passou pelo salão, estava fechado já fazia alguns denos. E estava realmente um monturo. Estava totalmente destruído, totalmente no chão. E ela passou por lá, porque era a entrada principal, e ela podia ter ido pelo portão, mas ela passou pela entrada principal do salão, e ela falou assim, você vai voltar para cá. Quando ela falou isso, eu falei assim, não, ela não tá falando... Não pode ser, Deus. Não pode ser, Deus. Eu tô satisfeito, tá bom lá.
né? O tipo de clientela. Ali eu não tenho gastos, ali eu não tenho preocupação com o funcionário, você não tem preocupação com o colaborador, você não tem preocupação com o assistente, com os nossos fornecedores. Imagina, que ali eu só chego, só trabalho e não tem trabalho nenhum. Que a gente não quer. precisa de pagar conta. Não precisa pagar a conta, só vou e presto meu Imagina, serviço. Porque, ai, que alívio, nossa, que porta, né? A gente fica tão aliviada e a gente não sabe quais os planos de Deus, né? Aí, quando eu voltei, eu tive que mandar essas cartas. Porque lembra que eu falei que eu voltei totalmente zerada? Pensei de uma coisa, passei por um processo difícil financeiramente lá. E aí, quando eu voltei, eu tive que enviar as cartas lá para os meus vizinhos que tinham... O depósito. Eu tinha o depósito de material, sabe? O pedreiro, onde você viu? Onde que pedreiro na vida faz coisa fiada para você? Não faz. Não faz. É diário, pagamento diário. É, pagamento diário. Fugir ali da nossa realidade. Mas quando o Senhor quer que nós voltamos ou reconhecemos ou que precisamos mesmo nos humilhar, porque ali, Neemias, ele estava angustiado. Ele estava triste pela notícia, né? E o Senhor, eu precisava voltar, né? Só que eu não sabia de que forma que eu voltaria. O Senhor teve que fechar lá uma porta, colocar de volta no meu coração. Veio por um percurso que eu não imaginaria. Foi dada uma palavra que eu voltaria. Mas você não crê totalmente que você vai voltar. Eu não acreditava que voltaria. Mas o Senhor, ele tinha um propósito. Você estava lá pelo dinheiro, né? Exatamente. Não é? Você falava assim, Não eu tô era aqui pelo propósito, dinheiro. era Só que você dinheiro. mal sabia que o que você achava que era sua bênção virou sua maldição. Porque você não recebia. Aí você sabe, né? Não é verdade? É essa parte eu não verdade. sei. Gente, então, menina, não recebi, sair de lá zerada. E aí eu tive que começar a mandar as cartas para poder falar assim, meu Deus, como... E o valor que eu tinha lá, eu conseguiria fazer reforma total no salão, isso eu daria. Mas o Senhor não permitiu. Porque a glória é dele e me fez entender que é ele que está no comando da minha vida. Não era só questão financeira. Era tudo uma questão que o Senhor tinha que fazer comigo, eu voltar. Foram lá, eu fui aprender, aprendi muito. Foram Sim. portas que foram abertas que eu aprendi. Lá eu aprendi como trabalhar com o tipo de clientela que eu tenho hoje. Então, assim, tudo foi uma experiência, mas não foi fácil, não. Não, mas você precisou passar, até porque Deus estava te moldando, né? Exatamente. Para chegar no que você tá hoje. Então, assim, como você ia ter experiência? Né? Exatamente. E é isso que ele faz. É que, na verdade, você não queria viver a dependência, né? Você queria ter aquele valor para receber e falar assim, ai, não vou precisar me preocupar, porque eu já tenho valor para receber. E você... Facilidade, né? você... A facilidade. Você fala assim, facilidade. não, viver de provisão é cansativo. Viver de maná dói. Porque a gente quer comer uma coisa diferente, né? Só maná. A gente quer uma coisa diferente. Foi feita uma né? proposta muito boa, né? E a gente quer um pouco mais de tranquilidade, né? Porque essa vida de empreendedor... Mas, Regina, você entende que quando você voltou para Suzano, quantas vidas já foram transformadas lá no seu salão? Exatamente. Isso não tem preço. Isso Quanta é muito gente, precioso. né, já passou por lá. Quantas vidas o Senhor já levou lá para serem curadas? E às vezes lá no lugar que você estava, às vezes você, por você não ser a dona, você não tinha essa liberdade de ficar falando desse amor, desse Deus. Exato. Né? Aí você falou, não, vou levar ela para casa dela, porque lá ela vai poder falar desse meu amor. Ela vai poder... Mundos, né? Você vai poder fazer do seu salão uma igreja, né? Verdade. E quando você está trabalhando para alguém, às vezes não é a visão da pessoa, e pelo que você conta, era totalmente fora da visão dele, né? A pessoa fala, não, vai lá, filha, volta para o seu salão, volta para a dependência, Exatamente. me devolve o controle, não é? Construir novos muros, né? Exatamente. Não, e eu até, por exemplo, você falando não faz muito sentido até. Você passar por um lugar totalmente destruído e a pastora Inês olhar e falar, não, você vai voltar para aqui. Você falar, não, olha isso, eu tô de entulho, eu tô num palácio, você quer me trazer pra cá? Não é? Exatamente. Não era isso? Bem como Neemias, né? Que tava tranquilo lá no Lá no palácio. Ele era o copeiro do rei, que não era pouca coisa. Tava tudo tranquilo. Sair de lá para ir para uma ruína, né? Uma cidade onde já tava normal para aquele povo, né?
ver o muro destruído, eles já estavam acostumados com aquilo, né? E aí ele voltar e querer recomeçar isso, realmente tem que ter propósito, tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que saber que realmente Deus estaria com ele. E nós, muitas vezes, a gente age dessa forma, né? A gente quer fugir. A gente quer, às vezes, fugir, e Deus, às vezes, tem um muro enorme aí, ó, pra gente construir. É verdade. E a gente quer fugir dessa construção, né? Verdade. E... Senhor, eu tô tão quietinha aqui, me deixa aqui, E né? muitas das tá vezes ele acomodado. trabalha com aquilo que a gente também já tem. Porque ali a reconstrução não foram com pedras novas. Exato. Entendeu? Foram pedras que elas estavam... Já foram pedras queimadas. E muitas vezes o Senhor quer que a gente restaure, às vezes, com aquilo que a gente tem. Eu imagino pro seu pai, né? Que no começo te cedeu espaço, passar a ver aquele entulho. Falar, nossa, aqui antes tinha tanta risada, né? Tanta alegria, agora Foi um só período- tem penumbra. E ver você voltando, falar, nossa, vai voltar o movimento, vai voltar até gente, vai voltar até Exatamente. alegria, né? Exatamente. Foi tudo no processo. Todo mundo passou junto, né? Todo mundo passou junto, porque eu precisava desse período, mas eu não sabia, mas eu saí, mas eu não sabia se voltaria e como voltaria, né? Eu pensava de voltar de uma outra forma. E o Senhor falou assim, não, você passou por esse período, mas você vai voltar da forma que eu quero, Sim. né? E era a forma que eu precisava aprender de uma nova visão. Sim. Uma nova roupagem. Eu posso dizer para você que isso me fez bem. Doeu, mas me fez bem. Me fez fortaleceu. entender isso daí. Me fez entender que o dinheiro não é tudo, o poder, sabe, a fama. Eu estava no meio de artistas, no meio de gente muito influente, importante, que fez uma marca lá, foi bom. Sabe, as pessoas às Foi um vezes não eram aprendizado, muito né? não eram muito falar, mas eles viam o diferencial de Cristo, né, nas nossas vidas. Foi um período que eu aprendi muito mesmo. Mas tem um retorno. Tem a hora que o Senhor, você agora precisa voltar para continuar. Te levou para ensinar, né? Precisa voltar e reconstruir o que não estava acabado ainda. É porque, na verdade, a gente, às vezes, a gente não é a hora da gente sair, mas a gente insiste tanto com o Senhor que ele fala, tá bom, vai, mas saiba que eu vou te trazer de volta para terminar o que você não terminou. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, quando você volta, às vezes você fala assim, nossa Deus, mas você vai me humilhar? Olha onde eu estava, Senhor. Como você faz isso comigo, Jesus? Como você quer que eu volte lá pro calabouço, Senhor? Tava um montão, Olha onde viu? tava. O negócio tava feio. Então, mas aí você vê quanta coisa mudou depois dessa sua volta. Precisava, tá vendo? Essa é a necessidade que a gente tem. Porque é bom você estar... é muito bacana você estar num lugar que é dali, você é daqui para mais. É daqui para mais. Mas você nunca pensa que o Senhor, às vezes, vai te fazer voltar. Para ver onde está o nosso coração, né? Entendeu? Para fazer a reconstrução em algo que... Puxa vida, não é legal fazer uma reconstrução de um lugar que você vê que estava derribado. A gente quer começar tudo novo. A gente tem essa mania do novo, né? A gente quer tudo novo. Mas a gente não quer pegar, às vezes, aquilo que tá ruim, que tá feio, que tá derribado, que tá no monturo e começar a construir, levantar portas, levantar muros, né? A gente quer o novo. Mas é nesse período que o Senhor nos ensina tanta coisa, gente. Nos molda, né? Como ele nos molda. Porque se ele não nos moldar nesse período, gente, ninguém aguenta a gente, sabia? Ô, menina, imagina. Nossa. Aí a gente fica com aquela frase. Insuportável. Regina, a gente fica com aquela frase. Você sabe com quem você está falando? Exatamente. Nossa, ó, narizinho em pé. Entendeu? Sentindo. Não, ninguém aguenta, entendeu? A gente tem que, igual você falou, né, no outro, tem que ser espremido. Igual a Azeitona para virar azeite. Pra virar azeite de verdade, entendeu? Bom. Bom, puro, né? Isso, então, às vezes, não é fácil, mas quando você realmente coloca, né, nas mãos do Senhor,
o teu empreendimento, o teu sonho, e deixa ele fazer. E faz a tua parte também, porque Neemias não ficou parado, ele poderia, estava tudo bom para ele, normal. Mas quando você faz a tua parte, as coisas acontecem. As coisas acontecem. É isso. Vai lá, arruma o quartinho da bagunça, tira as coisas do lugar, entendeu? Exatamente. E aí? Eu precisei, né, entender que os meus vizinhos eram bons. É isso, né? Porque às vezes você Não olhava é verdade? diferente. Porque às vezes olhava, às vezes você passa por eles, você não tem nem noção daquela pessoa. No futuro, ela vai te ajudar. Sim. Entendeu? Porque foram eles que me ajudou nessa reconstrução. Olha aí. Você entendeu? Olha que bacana. Eles entenderam que era o momento que eu precisava e eles abriram as portas. Quando aquela viúva, né, ela precisou pegar ali as vasilhas, os vizinhos teve que ajudar ali naquele processo. Você entendeu? Isso faz o Senhor nos moldar, Por sabia? isso que a gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas que Com estão as ao nosso lado. Relacionamento e ter um coração humilde, né? Exatamente, porque essa sensibilidade do rei perceber que Neemias não estava legal naquele dia. Você imagina só como que ele estava transparecendo. Foi o Espírito Santo de Deus que tocou, foi um mover de Deus ali. E porque ele era um bom funcionário também. Também. Porque se ele não fosse, o rei já teria uma birrinha dele. Né? E não ia nem perceber. Não ia nem perceber. Né? Mas ele já estava no propósito. Eu acredito que aquele dia ele não deveria estar com uma cara daquele jeito. Sabe quando a gente acorda daquele jeito? Aquele filipidão que a gente acorda com aquela cara de choro. Exato. Se hoje o negócio não tá bom ali, vou dar um agrado. Deixa eu saber o que ela quer. O que ela quer Vamos ver o que hoje. tá faltando, né? Não, e o que eu acho extraordinário, assim, é que ele chega, ele fala, mas primeiro ele orou, né? Ele orou. Ele foi, mas ele sabia que ele não estava sozinho falando com ele, ele sabia que ele estava acompanhado, que o Senhor estava ali com ele, né? Falou assim, não, o Senhor está comigo nessa situação, então vou ser forte e corajoso, né? Vou falar tudo o que eu preciso e eu tenho certeza que eu serei atendido. E quantas vezes acontece na nossa vida, né? A gente vai para alguma situação que você sabia que ia receber um belo do não, mas o Senhor fala, não, vai lá que eu vou com você, sabe? É igual assim... Você vai na frente e você fala, nossa, Deus é um gigante. Mas quando a pessoa olha atrás de você, ela vê um leão, um gigante, uma coisa enorme atrás de você. Ela fala, aí a pessoa fala, ela não tá sozinha, ela tá acompanhada, né? Então, é sobre isso. Quando a gente vai fazer as coisas, que a gente tem uma direção de Deus, que a gente tem uma palavra, que a gente orou, que a gente apresentou o projeto para ele, mas falando, Deus, isso aqui é o meu rascunho, porque eu sei que o projeto final, quem vai fazer vai ser você, né? E você sabe que ele tá com você numa coisa, você não tem medo. Vou dizer para você que tem dias que você tá um pouco mais fraco. Sim. Mas tem dia que você acorda e você fala, nossa, hoje Deus... E Deus respeita muito isso na gente. Você fala, nossa, Deus, hoje eu tô tão fraquinha, hoje eu tô com tanto medo. Hoje eu vou ficar quietinha aqui. Tá bom, filha? Fica quietinha. Porque tem dia que a gente acorda com medo, né? Acorda. Porque é tanta coisa. O empreendedor, acho que vive muito isso, né? Vários boletos que não param nunca de chegar. E aí, se você começa a crescer muito, o medo também cresce. Exatamente. Porque a responsabilidade cresce. Então, você tem medo de não dar conta, você tem medo... nossa, será que eu vou conseguir? Mas e o medo? Mas e se o meu colaborador sair? E se eu ficar sozinho? E se eu... Entendeu? Aí a gente começa a ter... que é do ser humano mesmo, né? Então... e é normal isso que você falou, né? Tem dia que a gente não vai acordar bem. E tem dia que a gente vai acordar com esse medo aí, dentro de nós. Então, é aí que a gente também precisa se posicionar, né? Você sabe, você falando aí, eu fiquei lembrando de Elias. O bispo fez uma pregação esses dias, porque a gente pega Elias, Davi, Moisés, parece que a gente fala que eles não são humanos, mas eles são humanos. Aí você vê, por exemplo, vou falar de Elias. Elias, ele falou assim, vai ficar 3 anos sem chover. E durante 3 anos não choveu.
Aí Acabe queria matar ele. Aí ele foge pro Ribeiro de Querite. Lá os corvos alimentavam ele. Aí chegou uma hora que o secou. Aí ele fala, vai lá na casa da mulher que eu vou te libertar. Chega lá a mulher, ó, eu tenho um último punhado de trigo, eu vou fazer, meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ele falou, não, faz um primeiro para mim. E ali Deus vai e multiplica. Então você vê, Deus coloca ele para depender de corvo, depois ele coloca ele para depender de uma viúva, não facilita o processo. Não facilita. E ele agora vai falar com Acabe. E ele vai e mata a fio da espada mais de 400 sacerdotes de Baal. Só que bastou Jezabel falar para ele assim, mandar um recado. Diz para ele que ele não viverá mais do que 24 horas. Esse homem que viveu tudo isso se desesperou e foi para a caverna. Então Deus entende, sabe? Antigamente eu ficava me sentindo muito culpada, sabe? Porque eu, de vez em quando, eu sou muito atuante. Eu trabalho, eu faço muita coisa. Mas tem dia que eu quero dormir o dia inteiro. Eu falo, Deus, hoje eu vou dormir o dia inteiro. Mas é. Deus, hoje eu tô cansada. Então, hoje o soldado vai descansar e eu durmo o dia inteiro, literalmente. Eu levanto, vou lá, bebo água, como alguma coisa, volto e deito. Eu levanto e ali eu vou. O pessoal já sabe, eu fico offline. Ninguém me acha. Aí, no outro dia, eu acordo revigorada. Falo, não, seu pronto, Nossa, já descansei. Eu queria fazer assim. Eu faço. Queria ser isso. De vez em quando, eu faço doces perdidos. Não, eu faço isso, mas não para dormir. Pra ficar comigo mesmo. Não, eu gosto de dormir. Eu quero descansar meu cérebro. Alguma coisa que eu gosto. Às vezes eu faço uns perdidos desses. Eu dou uns perdidos. Mas pra dormir não consigo. Não, eu coloco louvor, eu canto, eu durmo, e eu faço. Eu fico ali, eu durmo o dia inteiro. Que maravilha. Eu sou dorminhoca, né? Olha, eu posso estar devendo 10 milhões de reais. Eu durmo a noite inteira. Eu não perco a noite pro sono. Hoje eu já tô nesse nível aí. Porque antes eu não dormia mesmo. Eu durmo. No começo, mas é o começo, né? Hoje eu durmo. Depois durmo a gente bem. já vai. Mas no começo eu era assim. Eu era assim mesmo. Eu não comia, não dormia. Se eu tivesse alguma coisa grande pra pagar. Mas depois a gente já vai normalizando, assim, né? Vai no automático. Não vai parar de chegar, né? Os boletos vão estar lá. Você só tem que se organizar. Sim. Então, hoje eu já não perco, não, minha noite de sono. Mas já perdi muita noite de sono. É porque eu acho que às vezes tem momentos que se você não parar, em vez de você fazer bem pro seu comércio, você vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, tem hora que você tem que pegar e falar assim, e respeitar os seus... eu respeito muito, como eu falo, eu tô cansada, eu vou dormir. Eu durmo mesmo, eu não penso 2 vezes. Nossa, que bom. Eu descanso minha cabeça, eu vou lá e no outro dia eu acordo renovada, cheia de ideias. Eu aprendi isso também, porque eu ficava muito no automático, mas muito assim, tipo... ligado o tempo todo. E eu entendi que eu posso tirar um dia sem culpa. Isso. Exatamente isso, Regina. Gente, porque a gente é muito... Nós mesmos cobramos fora as cobranças que a gente já tem diária. E aí eu comecei a tirar essa culpa, gente. Que leveza. Ótimo. Eu falei assim, olha, Cris, hoje se você fecha minha agenda, por favor, consigo fazer isso. Não é porque ficou rico, não. Não, é que a gente aprendeu. É porque eu vou me reorganizar, renovo as minhas forças, a minha energia, porque o dia seguinte fica melhor. Gente, mas é ótimo isso. E assim, eu não durmo, não consigo. Eu durmo. À tarde, o dia inteiro, não, porque é de mim mesmo, eu não consigo. Seria maravilhoso. Mas eu paro, por exemplo, e aí eu vou assistir alguma coisa que eu gosto muito. Exatamente. E eu começo a assistir, eu durmo. Eu também, é por isso que eu gosto de assistir, porque eu durmo. Eu fico lá e assisto, e é o dia inteiro. Eu gosto de ir no cinema pra dormir. Ou dirigir. Meu Deus, dormir no cinema? Eu vou. Às vezes eu falo pro meu filho, vamos pro cinema, mas já sei que você vai dormir, mas eu vou pra dormir. Eu gosto. Começa a assistir o filme e tô dormindo. Olha isso. E eu, então, dirigi, que eu amo também. Isso vai me esparecendo assim, ó. E trazendo um monte de... informação. Você volta com ideias novas? Volto. Pois eu volto com bastante ideia nova quando eu dirijo. Ou quando eu assisto algum filme legal. Ou algum podcast. Alguma coisa legal assim. Isso me super revigora. Mas eu queria dormir, na verdade. Tá bom. É bom.
Não, é porque assim, quando a gente começa o nosso comércio, a gente é muito centralizadora, É, muito. né? Você não E sabe aí nada. você fica lá, ai não, se eu não tiver lá, isso não vai acontecer. É. Se eu não fizer isso, não vai acontecer. Só que aí você deixa de viver a sua vida, É isso. né? Eu era muito assim. E aí o que chega uma hora que você tem que falar? Não, Deus, se você está no controle da situação, se essas pessoas que estão trabalhando comigo foram enviadas por ti, Senhor, eu tenho que aprender a descansar. Eu tenho que aprender a É isso. confiar. E eu aprendi que a gente tem que olhar de cima. Todo empreendedor, ele tem que sair um pouco ali do seu espaço de trabalho e você tem que olhar de cima. Se você fica o tempo inteiro ali, só ou no salão, você na loja, eu também ali, o tempo inteiro ali, você não consegue olhar ele de cima, você não consegue ter novas ideias, porque você está focada, você está centralizando tudo para você. Você vai arrumar uma vitrine, pede para alguém arrumar uma vitrine, quando você percebe, você que já está lá arrumando. E você não consegue Eu era nem muito enxergar assim. quem... Eu não consigo. É, e você não consegue nem enxergar nem a pessoa que tem um potencial. Não, porque fala assim, você pode arrumar aquela vitrine? Aí a pessoa começava a arrumar. Aí eu ia lá, já olhava assim, ai, vamos mudar isso aqui, colocar aqui. Quando eu via, eu que estava terminando de arrumar a vitrine. Por quê? Porque, sabe assim, meu jeito é melhor, é mais bonito. Mas eu fazia isso, às vezes, sem perceber, de tanto que era centralizador. Mas hoje não. Minha querida, vai arrumar a vitrine, fica à vontade, É entendeu? verdade. Então é isso. Eu acho tinha que uma a gente- mania que tinha coisas que só eu achava que eu fazia. É isso. Entendeu? Só eu tinha a certeza absoluta. Quando eu peço para alguém organizar, por exemplo, o meu armário lá. Eu acho assim, não, mas isso aqui eu vou precisar, mas a pessoa que vai mexer não sabe que eu vou precisar disso aqui. Aí vai colocar E eu mais fico, vai atrás. colocar mais atrás, ou então vai tirar, ou então vai desfazer. Mas eu preciso tirar de coisas que estão montuadas aí. Eu preciso até para organizar o que está bagunçado, a gente quer ter, entendeu? Uma ordem, uma disciplina desnecessária. Aí quando foi essa semana, o menino chegou lá, deu uma arrumada do meu armário, ajeitou, tirou. Olha Eu aí. olhei, eu abri assim, eu falei assim, gente, E você se que pegando com a arrumação do armário. maravilha! Ele me perguntou de algumas coisas, eu falei assim, pode... Ele falou sobre... Olhou lá que tava mais, e eu falei assim, pode tirar, pode... Ele fez além, Que maravilha. melhor do que eu. Tá vendo? É. Olha só. É que a gente centraliza, né? Centraliza, aí se cansa mais. E se apega em se coisas esgota. que não é pra se apegar, gente. Entendeu? Não Em é. coisas velhas. Porque precisa dar Sim. um up, um renovo nessas coisas. Fazer um Precisa. tempo novo para as Fazer o coisas, tempo novo né? das coisas, entendeu? Quando a gente que é muito centralizadora coloca alguém para ajudar a gente, no começo é muito difícil. Que é muito difícil. Não é? Você até sofre. Sofre, Eu sofri. parece que você está sendo invadida, né? Parece que você vai perder o controle daquilo se você deixar a pessoa E fazer. você tem que trabalhar muito isso em você para se desprender. Porque senão você não vai conseguir ir para sua casa dormir. Não. Eu não vou conseguir parar, assistir um filme, sair dirigindo, sabe, assim, pensando na vida. Você não vai conseguir assistir nada, não vai conseguir. Você não vai conseguir, de tanto que você é centralizadora. E aí o seu corpo, né, Começa a dar sinais. a dar É sinais. porque o corpo não aguenta, cobra da gente. Cobra né? da gente. Aí você vê, não tenho tempo para almoçar, não tenho tempo para tomar café, não tenho tempo para isso. Eu ainda meio que estou me Adaptando. adaptando a isso. Não de ser centralizadora, não mais. Mas de, às vezes, não ter um Tirar o pé tempo pouco o pé do freio, na verdade, porque né? se eu tenho, por exemplo, hoje na editora, que eu tô mais focada na editora, aí eu tenho, sei lá, 8 orçamentos para mandar. Enquanto eu não termino, eu não vou. Mesmo se deu horário de almoço, entendeu? Você não consegue parar. Eu não consigo parar. E isso não é bom. Não, é bom. A gente precisa, entendeu? Ter um tempo para você tomar café, para você almoçar. Então, até você que está começando, ó, já começa certo, né, Leia? Para não chegar lá na frente, igual eu hoje. Eu tenho essa dificuldade mesmo. Eu sou bem, assim, enquanto eu não termino, eu não... depois eu almoço, depois eu como alguma coisa. E não é legal, né? A Pro seu saúde corpo, cobra, a né? saúde cobra. Cobra, gente. Você tem que- Cobra, sim. Que se permitir em tirar a sua uma hora de almoço, sabe assim? Eu quero tomar um café da tarde.
Eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Mas, às vezes, a gente tá trabalhando tanto e esquece de fazer isso, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente né? acaba não se respeitando, Não né? se respeitando. A gente tem que também ponderar isso, né? Para ter uma vida saudável, para a gente continuar tocando o nosso negócio, a gente também tem que se permitir as pausas, né? E às vezes eu realmente nesse ponto. Isso é muito sério, porque às vezes a água, a gente precisa beber água, gente. Eu coloquei aqui A gente tá um falando de uma negócio. coisa simples, pra mas a gente despeitar. precisa, porque durante muito tempo eu deixava de beber água. Horas sem. Horas sem beber água. Você entendeu? E aí você vai vendo, ó, eu tenho consequências hoje no meu organismo de 10 anos atrás que eu não respeitei. Olha aí. Entendeu? E hoje eu acarreto de algumas coisas na minha saúde por Que é conta consequência, disso. né? São consequências. Porque você vai. Não vai permitindo, né? Quando o seu corpo começa a dar sinais, você não vai dando ouvido para isso e vai levando, né? E aí chega um momento que não tem jeito. Às vezes não para poder fazer um check-up na saúde. Não se enxerga, né? A gente não se eu tenho enxerga. uma consulta. Mas é mais fácil eu desmarcar. Você entendeu? E a gente vai deixando essas coisas. É verdade, então. Gente, olha, voltando aqui para Neemias, uma coisa também que me chama muita atenção é que quando ele vai para Jerusalém, ele não chega lá contando para todo mundo o que ele foi fazer lá. Primeiro ele fica durante 3 dias fazendo uma inspeção no trabalho. Olhando os muros derrubados, olhando o portão derrubado. Ele não chega contando para todo mundo, olha, eu vim aqui para reedificar os muros. Não. Ele fica lá 3 dias só rodando pela cidade para vendo como que tá, como que é a situação, como que o povo está vivendo. E aí, depois que ele tem um mapa da situação, aí que ele vai buscar as pessoas certas para ajudar. Muito bom. E às vezes a gente faz isso na nossa empresa, né? Nem a gente sabe o que está acontecendo. E a gente quer chamar um monte de gente para vir ajudar. Mas como que vai ajudar, sendo que nem você sabe no que vai ajudar? Para vir ajudar ou dar opinião. Né? Ou dar opinião. Porque aí a pessoa vai falar assim, mas... E as pessoas percebem quando a gente não domina o que a gente faz. Não é? Por exemplo, lá no seu comércio, se você não dominar sobre livros, seu funcionário vai chegar e vai falar, poxa, mas ela não sabe nada de livros. Né? Aí vai fazer um procedimento lá no cabelo. Nossa, mas ela nunca fez uma progressiva? Sim. Como que ela quer cobrar de mim? Não, você vai olhar a área, você vai mapear tudo e aí você vai chamar as pessoas certas para trabalhar com você. Exatamente. Porque quando a gente vai contratar para nossa loja, qual é o perfil que a gente gosta? Tem que gostar do produto que você está trabalhando. Sim. Se é uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa muito, muito sanguínea, muito dominadora, você vai colocar funcionário dominador para trabalhar com você? Você não pode. Não, vai dar choque. Dá choque. Então, quem são as pessoas certas para esse trabalho eu quero fazer? Que foi o que Neemias fez. Ele foi, inspecionou a cidade, depois ele foi e convocou as pessoas. Olha, agora aqui, eu tenho a carta do rei. Primeiro, eu tenho a direção de Deus. Deus está comigo. Agora, eu tenho a carta do rei, eu tenho os oficiais que veio junto comigo, eu tenho o material... E Deus me deu uma palavra que nós vamos reedificar esses muros. Agora eu preciso de vocês para fazer isso, definir. Que lindo. Quantas vezes a gente coloca funcionário na nossa empresa e a gente não fala o que ele vai fazer. E depois a gente reclama o que ele não fez. Mas a gente nem falou o que era para ele fazer. A gente não deu nenhum tempo para a pessoa, né? Um treinamento, algo já joga e depois você quer resultado. Né? Então, mas eu acho assim, quando a gente contrata um funcionário, a gente tem que sentar com ele e falar, eu queria isso de você. A empresa funciona desse jeito. Explicar para a pessoa. Mas eu, no começo, eu contratava funcionário e falava, vai trabalhar. Mas eu não explicava o que eu queria que ele fizesse. Aí depois passava um tempo e falava assim, mas fulano não faz. Aí meu marido falava, você falou para ela que faz? Eu falei, não, mas ela não tem que saber, não. Às vezes tem coisas que pra gente é óbvia. Mas pro outro não. Pro outro não é óbvio. E tem coisas que você tem que detalhar mesmo. Sim. Entendeu? Você trabalha com loja de roupa, mas a pessoa vai vender roupa, é uma loja de roupa, não.
Não. Ela tem que chegar, saber o que ela tem que fazer de manhã. Eu demorei também para aprender isso. Foi, né? Demorei demais. E para cada cliente, né, tem uma forma. Tem uma forma. E eu achava que assim, como eu sempre fui muito proativa. Que eu vim do CLT. Então, assim, eu sempre nunca esperei ter resultado, nunca fiquei esperando as pessoas. Eu achava que também era assim. É uma livraria, tem que gostar de livro, tem que vender livro. Gente, tem que tirar o pó da prateleira. É óbvio, não é? Mas é não. Verdade. Aí eu errei muito nisso também. Você falou que esses dias que você fez um roteiro do que elas tinham que fazer. Isso mesmo, manual, na verdade. Manual. Passo a passo. Tem hora tem que assim, ser, tem que ser. Olha, chegar, fazer isso, tirar passar um pano no balcão, que é o seu ambiente de trabalho, tirar o pó da prateleira, sabe assim, coisinha básica, que é bobeira pra mim, gente, sério? Que isso aqui eu preciso de colocar? Mas pra mim tá muito claro, mas pro outro não. O colaborador não tá. Não. E às vezes a gente perde um funcionário bom porque a gente não perdeu, porque tem gente que acha que é uma perda de tempo. Você ficar ali instruindo. Não, mas não é. Não é, gente. Você chegar com seu funcionário, você ficar ali horas, é desse jeito, a gente faz dessa forma, atende desse jeito, não atende. Por exemplo, lá na loja a gente conserta para as clientes. E a gente já está muito acostumada ao marido da cliente ir lá buscar. E pra gente é normal, ele chega, fala o nome dela, a gente entrega. Eu arrumei uma colaboradora e uma cliente dela comprou e mandou o marido vir buscar. Aí o marido dela veio buscar, aí ela pegou e falou assim, não, eu não posso entregar a roupa para você. Ela não me ligou pedindo. Aí ele falou, não, mas é minha esposa, mostrou a foto. Eu falei assim, não, mas ela tem que ligar para mim. Enquanto ela não ligar para mim, eu não posso entregar. Aí a Ruth já ouviu a conversa, o que está acontecendo? Não, é que fulana tem uma costura para hoje, mas o marido veio buscar, mas ela não ligou para mim falando que era para entregar. Qual é o nome da sua esposa? É tal. Tá, mostrei até a foto para a vendedora. O homem falou, mostrei até a foto para ela. Então, para que ele precisa ela precisa te ligar? É o marido dela, entrega logo e pronto. Mas ninguém falou isso pra ela. Mas ninguém falou isso pra ela. É. E olha que coisa boba. E é uma coisa assim tão óbvia, né? Que a gente, assim, olhando de fora, fala assim, meu Deus, sério? Mas ela ali, do jeito dela, ela tava trabalhando. Ela é metódica. Fazendo o que ela... É uma pessoa metódica. E ela tava fazendo certo. Ela não era errada. Entregar, ela não tá errada. Não é uma peça barata, né? Assim, uma coisa que tem e se ela entrega e não é? Né? E não é, então. Entendeu? Mas aí ela falou, não, mas ela não me ligou. E batendo, sabe assim, afrontando. Ela falou assim, não, mas ela tinha que ligar pra me avisar que você vinha buscar. Mas ela não me ligou. É isso. Falou, não, mas ela é minha esposa, mostrou a foto. Eu falei assim, não, mas ela tem que me ligar. Aí a Ruth veio, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí ele contou, falou assim, não, entrega a roupa pra ele, a mulher dele. Mas aí foi uma falha nossa, mas pra gente é tão óbvio aquilo... Mas para ela não era óbvio. É igual, e um exemplo também, lá na loja a gente tem a parte da copiadora. E na parte da manhã a gente atende muitos idosos para fazer o óbvio, imprimir um boleto, assim, uma coisinha boba que você envia pelo WhatsApp, para o nosso WhatsApp, e aí imprime. Uma coisa, sabe assim, simples. Geralmente idoso não sabe mexer muito em celular. Certo. E aí quando entra, geralmente a gente fala assim, não pega no celular do cliente. Por quê? Por questão que pode dar vários problemas por conta disso. Principalmente, então, né? você não pega no celular do cliente. Aí, uma vez, uma vendedora também, ela falou assim, um senhorzinho foi lá e ele já era cliente da loja há anos. E aí, ele chega, até hoje ele chega lá, eu vim imprimir o meu boleto. Ele já entrega o celular. A menina já sabe, pega o celular, entra no WhatsApp, qual que é? É do telefone, a conta, uma conta telefônica, já envia para o nosso WhatsApp e pronto, tá aqui, senhor. Que ele tem confiança nisso. Aí a menina falou, não, senhor, a gente não pode pegar no celular. Não, mas eu já venho aqui faz tempo. Não, filho, você é nova aqui, né? Não, chama fulano de tal. Aí ele, não, ela não está, senhor, mas a gente não pode pegar no celular. Só o senhor vai aí no WhatsApp, aí o senhor envia para nós. Deu um trabalho. Aí ele falou assim, não, mas eu não sei, filha, eu não sei mexer no WhatsApp. Ela falou, não, mas pode pegar aí, eu vou te ensinar.
Ou seja, o homem já estava assim. Ainda bem que uma outra funcionária veio lá de dentro, ouviu e falou: Ô, senhor, tudo bem? Não, olha, com esse aqui você. Não, mas a Ruby falou que não pode pegar no celular. Ainda continuou Aí assim. continuou. Assim, ela falou: não. É que assim, alguns clientes, entendeu? Quem foi a errada? Foi você que não explicou direito. Eu não expliquei. Nós Aham. temos alguns específicos que eles têm essa dificuldade, que são clientes que já estão há anos aqui, eles confiam. Esses clientes você pode. Então, assim, são detalhes, mas que faz toda a A diferença. gente deixa passar. É. A gente deixa porque eu, com essa minha vida ativa, essa correria, eu tinha preguiça de treinamento, gente. Que preguiça de treinar, de falar tudo de novo pro próximo, você entendeu? Tudo de novo. Mas eu vou falar pra você. É eu aprendi. necessário, é Eu necessário. aprendi porque na hora do operacional ali, da correria, acontece muita coisa durante o dia que você fala assim, meu Deus, se eu tivesse parado para explicar, não teria dado o problema que tá dando agora. E aí, o que você tem que fazer? Voltar lá atrás de novo. E aí, pra você mudar, quem já tá acostumado, é difícil, É né? difícil, entendeu? Agora, hoje, não tem mais essa pressa da contratação e de fazer as coisas, tipo, não tem que... É pra amanhã. Não, agora o que eu tô fazendo, eu vou, nem que eu fique eu sozinha por um período ajustando, pra depois, quando a pessoa ela entrar em cena, é muito mais fácil, gente. E a gente mesmo atrapalha o nosso comércio com essas coisas. Eu aprendi uma vez, é uma máxima que tem, que fala assim, ó. Contrate devagar e demita rápido. Por quê? Porque às vezes a gente está precisando de alguém para algum setor, aí a gente fica naquele desespero. Aí comenta com alguém. Eu estou precisando de tal pessoa para ficar aqui nesse setor. Aí a pessoa fala, eu tenho alguém para indicar. Aí indica. Aí você às vezes fica bem assim, de falar não para a pessoa não tem muita experiência. Mas foi fulano que indicou, aí você vai contratar. Aí vai dar ruim. Ou então, ou então a pessoa já está trabalhando com você, mas você fica com dó, pensando na situação, porque ela é sozinha, ou porque ela depende daquele trabalho, ou porque... E assim, ó, o Espírito Santo fala com a gente. Então, assim, demita rápido. Teve um sinalzinho lá, que você viu que lá na frente vai dar um problema... Pode seguir. Agora, para contratar, é devagar. Eu aprendi isso, mas aprendi na dor mesmo, assim, sabe? Perca o tempo, não é perder tempo, é ganhar tempo. Passa o dia inteiro ensinando, 1-2 dias. Mas é mais fácil, porque lá na frente você não vai ter problema. Você não vai ter problema. Tem que ter esse feeling, essa percepção de que não vai passar daquilo aquela pessoa. E que não vai ter melhoras e que você pode ter um prejuízo lá. Sim. É outra coisa que é importante. Saber falar não, né? Porque eu demorei tanto a aprender a falar não. E eu fico lendo, eu li um pouquinho sobre Neemias, né? Até ontem. Ele falou não, né? Pra Tobias, né? Sambalat Tobias. Quando foram lá chamar ele... Pra oferecer ajuda, ele falou, não precisa assim, não, né? Estou... Né? Pode deixar que eu tô aqui fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo. Exatamente, ele falou não. Ele poderia não ter falado não. E eu aprendi a falar não, mas assim, aprendi na dor falar não. Porque é muito difícil, né, falar não. Não, a gente... Porque você... gosta de agradar, né? Porque não é razão, né? Quando a gente fala não para alguém, você tá agindo com a razão. E o empreendedor... ele tem que agir com a razão. Muitas vezes, a gente, claro, age com o coração, mas muitas vezes é agir com a razão. E Neemias fez isso. Ele falou, não, eu vou continuar. Eu tenho aqui uma obra, um muro para erguer. Então, eu não tenho tempo para distrações, eu não tenho tempo para distrações. É verdade. E aí, no empreendedorismo, eu aprendi... muito na marra, que o não é importante. E a gente fica com a questão de coitadinho. É importante. A gente fica com muita dó, né? E eu percebo que a gente vai demorando no processo. Você sabia? Quando a gente fala o não,
a gente vê que aquilo que já era para estar desenvolvendo está parado. É. E eu ouvi isso até da pastora falando, tempo atrás a gente foi conversar com ela e ela falou assim, olha, muitas das vezes a gente às vezes está segurando uma pessoa que o Senhor já não permite mais. É isso. E às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Eu falei, meu Você Deus, tá forte verdade. isso, né? Não, e outra, você tá prejudicando a vida dela, porque tá segurando ela ali, amarrando, e tem algo tão grandioso para ela, e às vezes se prejudicando também. Se prejudicando também. Então, assim, tem que libertar. Você sabe que uma vez a gente contratou uma moça lá na loja e um calor de 30 graus e ela só ia de manga comprida. Eu falava, nossa, ela chamava Mariana. Nossa, Mariana, você não sente calor? Ela, não, Leia. E de manga comprida. Eu sempre toda de preto, roupa preta, né? Aí quando foi? Aí a gente começou a notar que ela tinha umas atitudes meio diferentes, sabe? Eu e a Ruth, a gente sempre muito assim. Eu falei, Ruth, essa menina tem alguma coisa. Essa menina esconde alguma coisa. Eu não sei o que é, mas que ela esconde alguma coisa, ela esconde. Aí quando foi um dia, ela foi ao banheiro e começou a demorar muito. E a Ruth falou, nossa, Leia, fulana tá no banheiro há mais de 1 hora. Meu Deus. É. Que estranho, né, Leia? Tá bom. Quando ela saiu do banheiro, que a gente observou, a camisa dela era preta, mas tinha uns lugares que ela estava grudada, estava molhada. Aí a Ruth falou, nossa, Leia, você viu a camisa dela tá molhada e ela tá com cheiro de sangue, forte de sangue. Resumo da história. A menina se cortava toda, ela se mutilava. E ela entrou no banheiro e ficou se mutilando lá, se cortando, dentro do banheiro da loja. A Ruth falou, Leia, misericórdia, a menina tá se cortando. Eu falei, Ruth do céu, se essa menina pega uma vez e morre dentro do banheiro da loja. Aí eu falei, mas a Ruth falou assim, mas Leia, coitada, ela precisa muito, a gente não tem como mandar ela embora. Aí eu chamei ela para conversar, né? Aí falei, o que tá acontecendo? O que é isso na sua camisa? Aí ela meio que fez assim, eu falei, então, você tá se cortando? Porque tá um cheiro muito forte de sangue. Meu Deus. Aí ela começou a chorar, aí começou a contar a história dela, que separou do marido, que ela tava morando sozinha com uma filha pequena, e que ela tava num processo de depressão muito grande, que ela se mutilava, ela gostava de castigar ela mesma, e se cortava toda. Aí eu lembro que eu fui falar com o bispo, né? Eu falei, vou lá falar com o bispo, né? Não quero ser... Parece que você traz o problema do outro para você, né? Aí você fala assim, não quero pegar a pessoa e simplesmente mandar ela embora, né? Se de repente o senhor mandou aqui, é para me ajudar? Você fica com essa coisa, né? Aí eu fui falar com ele, ele falou assim, Leia, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso comércio, porque o nosso comércio, ele é um lugar onde pessoas querem abençoar pessoas. Só que as pessoas que partilham com a gente daquele horário, elas têm que estar na mesma visão que a gente. Elas não podem estar numa visão diferente. E vocês estão numa visão de vida e essa menina está numa visão de morte. Agora, você imagina se essa menina morre dentro da sua loja. Jesus amado. Aí eu falei, é verdade. Aí eu fui, conversei com ela, até chamei a mãe dela, conversei com a mãe dela e falei, olha, eu gostaria muito de ficar com a sua filha, só que nesse momento sua filha precisa de tratamento. Ela não precisa de um trabalho, ela precisa de tratamento. Porque do jeito que ela está caminhando, a sua filha, a qualquer momento, você vai receber a notícia que a sua filha morreu. Meu Deus. E de verdade aconteceu. 1 ano e pouco depois a menina morreu. Leia, É verdade, ela morreu. Já imaginou? Você entendeu? Então, aí, a gente tem que ter essa visão. Fala assim, ó, senão a gente fica assim. Não, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Se Deus mandou, é porque é para me ajudar. Se Deus trouxe aqui, é para me ajudar. Será que é mesmo? Será que aquele é o lugar que aquela pessoa vai ser curada? Porque senão, você vai camuflando uma situação e você acaba não ajudando. Você acha que está ajudando, mas você não está ajudando. Você fica envolvida. E outra coisa, né? Carregar fardos que não é seu, que você não tem que carregar, porque isso vale para tudo, não é nem só para o empreendedorismo. Pesado, sabia? Isso vale para tudo na vida, com amizades, por com mais família, que todos vejam que aquela pessoa é uma pessoa legal, bacana,
ali, tá proativa, tá ali ajudando. Sim. Só que as pessoas elas não entendem a batalha que tem ao redor. Sim. Ali acontecendo. E você entendeu? começa a viver um ambiente de medo, de desespero. De desespero. Quando a menina ia pro banheiro, a Ruth ficava lá do outro lado pra ver se tava fazendo alguma coisa. A Ruth já ficava na porta colada assim. É. E se ela demorava um pouquinho, a gente já batia na porta. Tá tudo bem? Fica o ambiente. Tá tudo bem? E isso Fica- contagia todo mundo. Todo mundo. Então, assim, realmente, tem que ter esse olhar mesmo. Não é você, né, abandonar, porque você fez o certo. Foi lá, conversou com a mãe. A menina realmente precisava de ajuda. Não, nesse caso, trabalhar não ia Não era, não resolver tinha o problema como, dela. gente. Não tinha Era uma como. ajuda profissional mesmo. Profissional, ela precisava de ajuda. E é isso, são os fardos, né? Que às vezes a gente quer carregar se você insistisse. É. Quando o Senhor abençoa, não chama, né? Porque eu falo que esse propósito de prender, o Senhor, ele vem, ele traz completo nas nossas Sim. vidas. É. Vem o discernimento espiritual que o líder não pode perder. Sabe? A visão, o discernimento. É. Sabe? Aquilo que as pessoas não estão enxergando, você tem que ser o primeiro a enxergar. Então, vem sobre nós, eu falo que é um kit, né? E o Senhor vai nos aperfeiçoando com o tempo. A gente vai ficando mais sensível, a gente fica mais esperto com algumas coisas. E isso daí, gente, só o tempo vai nos ensinando. Porque nós oramos, nós pedimos que o Senhor dê a direção, que o Senhor nos instrua quais são as pessoas que Ele quer para esse tempo, para esse momento, para esse modelo. Sim. Só que a gente tem que entender que tem coisas que você vai aprender ali no movimento do dia a dia. No dia a dia, é. No dia a dia. Sabe? Porque- E que vão vir pessoas certas e que vão vir no montante, vem todo tipo de pessoas. E, vai assim, conhecer e na quem você quer. teoria, às vezes, é tudo lindo, maravilhoso, né, Leia? Mas na prática. Mas na na hora prática, meu que o Deus. negócio enche, que tá ali a muvuca, é ali que você vai aprender. E é no dia a dia, com os seus ali, colaboradores. Quem vai apagar ali, que né, você- os incêndios com você do dia a dia. É no Entendeu? dia a dia, porque não tem teoria que, às vezes, Não, e a outra- teoria ela vai direcionar. Mas na Tem prática, uns que vão arregaçar as mangas, que vai você vai- partir e vai apagar com você. Tem outros que vão querer sair só correndo. ficar olhando. Tem outros que vão querer jogar fogo, jogar querosene. Jogar o É querosene, verdade. sim. A gente tem aqueles que jogam querosene, aquele que vão jogar água junto com você, tem aquele que vai ficar só vai ficar olhando. só olhando o que vai dar, né? É. Então, assim, não dá pra gente ter a 100% da certeza de que todos vão estar com você. É, verdade. Mas você, no mínimo, tem que estar ali, ó, convicta de que Deus te chamou para estar ali, você está no lugar certo, na hora certa, e que a gente vai ter que sempre vai ser no líder. Uma, sempre uma vai ser. vez eu vi uma pregação assim que eu achei sobrenatural. O pastor falou assim: na igreja tem elefante, tem gente que é pesada. Na igreja tem cobra, tem gente que é traiçoeira. Na igreja tem girafa, que ela fica com o pescoção querendo ver tudo. Na igreja tem Zoológico macaco. Então ele falou assim: na igreja tem macaco, aquele que fica levando de um lado pro outro, tudo, ele fica pulando de galho em galho. Mas será que no nosso comércio a gente precisa ter isso? Não. A gente tem que ter pessoas que estejam na mesma visão que a gente, né? Porque senão a gente fica, nossa, mas eu sou evangélica. O senhor falou amar ao próximo. Mas será que eu estou preparada para ajudar no que essa pessoa precisa? E às vezes amar o próximo é falar, filha, sai daqui e vai se tratar. É isso mesmo. É verdade. Às vezes amar ao próximo não é você pegar e ficar ali encobrindo uma dor dele, não. É você chegar para ela e falar assim, ó, acendeu um alerta aí, minha querida. Você não está preparada para isso. Você tem que se cuidar primeiro. Antes de você querer trabalhar em qualquer lugar, você precisa se cuidar. Porque você tem um filho e você, do jeito que você tá, você não fica em lugar nenhum. Então, para e vai se tratar, né? Exatamente. Porque aí você fala assim, não, mas tem que ajudar. Tem, mas tem hora que a gente não consegue ajudar. E é desesperador você tá dentro de um comércio e você tá preocupado ali, cara, às vezes você tá com o comércio cheio, tá atendendo o cliente, você tá com o colaborador que você não sabe o que ele pode fazer no próximo minuto, Não dá. né?
E às vezes as pessoas estão empreendendo, elas falam, não, foi o Senhor que mandou essa pessoa para mim. Ora direito para ver se foi de verdade Deus de que mandou. confirmação, né? Porque tudo que vem de Deus traz paz. É leve. É leve. É também, leve. né? Não é fardo. Não. Não vai pesar nas tuas costas, sabe assim? E eu já vivenciei isso. E é assim, é difícil quando você demora para ouvir, sabe, a voz do Espírito Santo. Mas aí quando você resolve realmente ouvir, parece que sai o peso das costas. Nossa. Já viu isso? Já passei Parece que assim, recentemente que aí você isso. toma a decisão, Uhum. você fala, não, agora... Meu Deus, Não, com não, certeza. até aqui foi, agora não vai mais. Daqui para frente não vai Não mais. vai mais. Aí você toma a decisão, enfrenta, né, o seu coração, porque você, até então você tá agindo só com o coração, Sim. e aí você toma a decisão e parece que, ai, ufa, por que eu não fiz isso antes, né? Menina. Não é? Não é, Regina? Meu Deus do céu, muita experiência sobre isso. Mas É muito, porque a gente vai tentando carregar, Carregar. né? E não, tem hora que, assim... Tem hora que precisa. Não precisa. O não precisa. E aí você ora, pede para Deus abençoar o teu local, para Deus enviar cliente, né? Aí Deus manda tudo isso. E aí, quando é na hora de você tomar a decisão, porque você que tem que tomar a decisão, você fica segurando lá. Entendeu? Você fica pensando, não, mas se eu fizer isso, ainda mais se for próximo, né? Uhum. Mas o que vai pensar? Mas coitada, mas não sei o que, não. Ué, você tá fazendo. Se Deus já te deu um direcionamento, ele também espera que você tenha uma atitude. Que a gente se posicione, Se né? posicione, entendeu? Muito importante isso. Você tá vendo como que é empreender, gente? Gente. É sobre isso. É você, na verdade, uma vez o senhor falou para mim, você quer ser mais misericordiosa que eu, Leia? Eu falei, nossa Deus, é verdade, Senhor. Falou, eu fiz umas coisas assim, eu comecei a ajudar umas pessoas que não era para me ajudar, e eu peguei o problema e trouxe para minhas mãos. Isso. Aí um dia eu falei, Deus, por quê? Ele falou, você quer ser mais misericordioso do que eu? Quando eu tô tratando, você vai lá e quer colocar a sua mão. Deus, que forte. Eu ouvi isso também. Você já ouviu isso? Aham. Porque às vezes tem pessoas que são assim, são por um tempo na nossa vida. Uhum. São pessoas que elas passam pela nossa vida por um tempo, mas parece que a gente quer que aquelas pessoas fiquem. Às vezes não é para ela ficar, às vezes chegou o momento dela ir embora. É isso. E a gente fica segurando. E se você persistir, vai ter a consequência. Sim. Tem. Porque Tem. chega. E outra coisa que eu coloquei na minha cabeça sempre, isso eu aprendi. Quando o Senhor confiou a Hara Books, ele confiou na sua mão. Quando ele confiou o Regina Hair, confiou na mão da Regina. Quando confiou a Lea Fashion, confiou na minha mão. Exatamente. Mas a gente, às vezes, pega pessoas que estão trabalhando com a gente começa a achar que nossa empresa não vai para frente se aquela pessoa sair. Exato. Mas Deus confiou na mão de quem? É isso. A visão foi ele que te deu. Foi. E às vezes a gente fica refém de algumas pessoas, né? Ai, se essa funcionária sair daqui, nossa, eu fecho. Fecha por quê? O Deus que abriu a porta para você, só ele tem esse poder de fechar a sua porta. E quando ele falar, eu fecho, não adianta que ele não vai abrir. E o bispo, ele falou isso em um dos eventos que teve, e ele sempre fala, né? Que quando o funcionário, ele tá crescendo, porque tem esse outro lado também, né? O funcionário tá estudando, tá crescendo, às vezes dá aquele medinho em nós de falar, essa pessoa tá estudando, até parece que ela vai continuar aqui. Ela vai embora. Ela vai embora. E talvez você tenha investido até nele, né? Uhum. Você investiu o teu conhecimento, você ensinou para ele tudo que você sabe. E aí, de repente, a pessoa simplesmente, ela resolve que ela não quer ficar mais. E tá tudo bem. Sim. E vá com Deus. Mas pelo menos o A tempo que sua ele ficou, parte, ele era bom. Ele era bom. O pior, aí ele fala isso, né? Que o pior é você ficar com alguém que não é leal, que ele só vai no empurrão, entendeu? Não é mais fácil você ter alguém que você se dedicou, a pessoa aprendeu, que você fez de tudo. E vai ser uma referência lá fora, sim, sabia? e ele se tornou um grande profissional. E aí chega um momento que ele fala, agora eu vou. Ótimo, vai. Né? Do que você continuar
tendo um Que profissional. vai ser uma que está referência, atuando. tipo assim, nossa, Ele vai falar foi bem. um funcionário da Rubenita. Isso. Foi um colaborador da Leia. E ele nunca vai esquecer. Entendeu? E essa pessoa, onde chegar, vai ser uma... Ela se apresenta, né? É isso, então. Hoje a gente pensa assim, né? É. Mas É. nem sempre foi assim. Às vezes a gente tinha esse certo receio, esse certo É. medo de querer que fique, e tem que ficar. então, e tem assim, que... vai abrir uma loja de roupa também. Ah, vai ser meu concorrente, vai ser meu né? concorrente. Aham. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho ex-funcionários que têm loja de roupa. Então, E aí você fez o melhor. Com certeza, a base foi o que você ensinou. Sim. Gente, como vocês já perceberam, a gente adora falar, né? E aqui a história rola, É, porque a que gente não acaba adora mais. contar caos. E aí, você tá gostando? Comenta aí com a gente, fala o que você tá achando do podcast. Se você tá gostando dessas histórias que a gente gosta de contar aqui, compartilhar com você. Você tem vivido isso aí no seu comércio? Alguma dessas situações que a gente comentou aqui, você já viveu? Comenta aí, conta pra gente. A gente também quer saber se só acontece com a gente, se acontece com todo É. Se a gente é normal, né? Porque às vezes você fala, meu, será que eu sou normal? Será que isso acontece comigo? será que isso acontece comigo? Né? E é legal, assim, você ouvir das outras pessoas, né? E a gente vai se despedindo por hoje. A Regina vai dar um tchauzinho já. Vai lá, Regina, manda uma mensagem pro pessoal. Gente, olha, muita informação aqui hoje. Muita informação do nosso dia a dia, né? Que a gente vive, que é real. Somos pessoas reais. E que você, se você estiver passando por algum momento do que nós falamos aqui, entenda que o Senhor, ele está no controle, está no comando de tudo. E você vai sair bem dessa e vai dar tudo certo. Vai ser para a glória dele. Amém. Bom, eu também quero estender o que a Regina falou. O dia a dia é isso mesmo do empreendedor, mas é satisfatório quando nós colocamos Deus em primeiro plano e quando o nosso propósito realmente está na direção dele. Então, tudo flui. Não é fácil, como nós já colocamos aqui várias histórias, mas são experiências que a gente vai aprendendo no dia a dia. E a gente também não sabe tudo, né? Porque cada dia a gente aprende uma coisa diferente, né? Talvez os mesmos erros que eu cometi ontem eu não vou cometer hoje, mas terão outros. E assim a gente vai seguindo. Então, siga firme aí também. E quando a gente faz isso na direção de Deus, assim como Neemias fez, que ele foi preparado, ele foi com as cartas, ele foi com o material, ele foi com a bênção do rei, foi na direção do Senhor, foi lá primeiro, viu o espaço, depois divulgou o que ele ia fazer. Então, assim, que a gente faça isso também no nosso comércio, né? Organizou, né? Vai lá e organiza. Porque, assim, a gente adora dizer que não tem as coisas. Mas eu não lembro de nenhuma vez na Bíblia que o Senhor mandasse buscar alguma coisa para fazer um milagre. Sempre ele fazia com o que a pessoa tinha. Não é? Sempre ele faz com o que a gente tem. Então, se o que você tem na sua loja, você olha assim e fala, nossa, mas se eu tivesse tal coisa eu seria abençoado. Isso não é uma verdade. Porque o Senhor, ele vai nos abençoar com o que a gente já tem dentro. E a gente procura fora aquilo que a gente já tem. E vive numa eterna busca, assim. E olha, vou falar isso de experiência. O que mais faz os comércios fecharem é o estoque do lojista. Ele não controla o estoque dele. E aí ele compra mais do que ele vende. Por quê? Por ansiedade, por achar que sempre precisa de novidade. Então, convido o Senhor para administrar esse negócio hoje. Fala, Senhor, vem administrar comigo. E me ajuda a vender tudo que eu tenho. Porque tudo que tem aí você comprou por quê? Porque você achou que era bonito. Se era bonito ontem, por que não é bonito hoje? Só porque já é seu? Faz essa reflexão, tá bom? Vamos terminar orando como a gente sempre faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor te abençoe, curte o vídeo,
comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, manda para aquele empreendedor, aquele seu amigo que você sabe que está empreendendo, mas não está empreendendo com propósito. E está pesado para ele. Fala, ó, tem umas meninas lá que elas adoram falar e elas estão fazendo um podcast. Manda o podcast para essa pessoa, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.